Olá! No vídeo de hoje vamos mostrar um experimento sobre a síntese do biodiesel em laboratório. Mas antes de começar o experimento, vamos abordar alguns fundamentos importantes sobre o tema. Acredito ser importante fazer uma breve explanação sobre o que vem a ser o biodiesel. Por isso começamos com essa ilustração sobre a diferença entre os combustíveis ditos de ciclo aberto e de ciclo fechado. No ciclo aberto, encontramos basicamente os combustíveis fósseis. Isso se dá exclusivamente devido à sua natureza não renovável. Aí se encontram os combustíveis derivados do petróleo de fontes esgotáveis. Enquanto isso, no ciclo fechado, podemos incluir os combustíveis renováveis, já que sua matéria-prima é uma biomassa. Essa renovabilidade se dá porque o biocombustível, uma vez queimado nos motores, vira CO2, que é a fonte principal no processo de fotossíntese da planta. A planta absorve CO2 e produz oxigênio, além da biomassa. Essa biomassa é processada para formar o biocombustível, que dá início a um novo ciclo. O petróleo cru, uma vez extraído, passa por um processo de destilação, gerando diferentes frações, como podemos ver nessa ilustração. Dependendo da faixa de temperatura em que esse combustível foi destilado, essa mistura pode assumir diferentes propriedades físico-químicas. Nesse processo, podemos isolar, por exemplo, o gás natural com uma fração mais leve. E à medida que a faixa de ebulição dessas frações vai aumentando, podemos isolar a gasolina, o querosene de aviação e o óleo diesel nessa ordem. Por sua vez, os biocombustíveis têm origem orgânica renovável e têm como proposta de produzir uma substância ou mistura que tenha as mesmas propriedades de combustão que seus respectivos combustíveis fósseis. Por exemplo, o combustível renovável que queima igual ao gás natural chamamos de biogás. O que queima similar ao querosene de aviação, chamamos de bioquerosene de aviação. E o que queima igual ao diesel, chamamos de biodiesel. E é sobre a síntese desse biodiesel que iremos trabalhar no experimento de hoje. Fazendo uma comparação mais de perto entre o diesel de petróleo e o biodiesel, podemos perceber também uma certa semelhança nas suas estruturas químicas. Na verdade, ambos os combustíveis são compostos por misturas de substâncias que queimam de modo bem particular no motor a diesel. Mas para efeitos de simplificação, numa média, de modo geral, o diesel pode ser representado pelo hexadecano, que é um hidrocarboneto formado por 16 carbonos numa cadeia linear e saturada. Quanto mais linear, maior sua cetanagem, ou seja, melhor seu poder de explosão no motor a diesel. Analogamente, o biodiesel também tem uma cadeia longa, composta por 16 a 18 carbonos, com a diferença que ele tem um grupo funcional, o éster. O diesel tem origem fóssil e o biodiesel é produzido a partir de uma biomassa rica em triglicerídeos, tais como óleos e gorduras, animais e vegetais. Aqui no Brasil, o órgão que regulamenta os combustíveis é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. De acordo com as normas padrão, para um combustível ser considerado um biodiesel, precisa ser de origem animal ou vegetal, uma fonte rica em triglicerídeos e ter sido processado pela reação de transesterificação. Isso descarta, por exemplo, alguns métodos de produção de biodiesel utilizados inicialmente através do processo de craqueamento. Como podemos ver nessa reação de transesterificação, temos uma reação química de transformação de um éster em outro éster, onde o primeiro éster é um triglicerídeo que reage com um álcool de cadeia curta e forma a glicerina e uma mistura de ésteres, que após um processo de purificação podemos chamar de biodiesel. Nesse processo, ao término da reação, percebemos uma natural separação de fases entre o biodiesel e a glicerina, sendo, portanto, o biodiesel a fase mais leve e a glicerina a fase mais pesada. Das mais diversas fontes de oleaginosas para a produção de biodiesel, podemos destacar a soja como principal matéria-prima usada nas usinas do Brasil.
Também destacamos o algodão, muito usado nas usinas do Nordeste, e o amendoim, já trabalhado em nosso vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo ainda, vou colocar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma espiadinha. Vamos nos deter aqui no biodiesel de primeira geração, que se trata do biodiesel produzido a partir de matéria-prima que concorre com alimentos, feito essas que acabamos de mencionar. Essas oleaginosas vistas agora são ricas em triglicerídeos, que formam ésteres de ácidos graxos, como já mencionado no início desse vídeo. Por se tratarem de produtos naturais, a cadeia hidrocarbônica dos ácidos graxos que compõem esses triglicerídeos pode variar bastante, dependendo tanto da oleaginosa como das condições de seu plantio. Mas, de modo geral, numa média, o que podemos ver é que para cada uma delas, a composição tende a manter um certo padrão, feito exposto nessa tabela aqui. Podemos identificar, por exemplo, que a soja é rica em ácido linoleico, que contém 2 insaturações. Enquanto isso, o sebo, para efeito de ilustração, é composto basicamente por ácido oleico e esteárico, que tem uma cadeia longa e saturada, que faz predominar sua característica sólida à temperatura ambiente. Vamos agora ao experimento. Temos aí um panorama geral de tudo que a gente vai precisar. Os reagentes, no caso hidróxido de potássio, metanol e óleo de soja. Temos aqui também o material principal para o refluxo, que é um condensador, um balão de reação e um banhão de óleo, com a chapa e agitação magnética. E aí todo o resto do material que a gente vai precisar para as outras etapas também. Damos início, então, com o processo de pesagem do hidróxido de potássio, usando uma espátula de plástico, porque esse hidróxido de potássio ele é corrosivo. E a gente tenta também medir uma massa aproximada de 1,6 gramas, aproximada porque esse hidróxido de potássio ele é higroscópico, então a precisão da pesagem ela não é muito grande. Depois de pesar e registrar a massa do hidróxido de potássio pesado, a gente leva esse Erlenmeyer para a capela e, com a ajuda de uma proveta, a gente adiciona dentro desse Erlenmeyer 30 ml de metanol, para daí sintetizar o nosso catalisador metóxido de potássio. Lembrando que a gente está fazendo esse procedimento dentro de uma capela, haja vista que o metanol ele é volátil e, dependendo da dosagem, ele pode ser tóxico e letal. Continuando, a gente coloca agora dentro do Erlenmeyer uma barra magnética, ou chamamos também de peixinho, para permitir uma agitação constante, enquanto a gente mantém esse Erlenmeyer sob banho-maria, numa temperatura acima de 65 graus. Repousamos em cima do Erlenmeyer um funil para simular um refluxo, para que evite o desperdício do metanol e impeça que a água do ambiente entre no sistema. Enquanto o catalisador está sendo sintetizado, adicionamos 50 ml de óleo de soja usando uma proveta e transferimos agora esse óleo de soja para o outro balão da reação. Perceba que esse balão de reação já tem outra barra magnética dentro dele, um outro peixinho, e com auxílio de um funil adicionamos esse óleo para dentro do balão. Esse óleo será agora aquecido num banho de óleo, para evitar que os vapores da água que existe no banho-maria entre de alguma forma em contato com a reação. Lembramos que essa reação de síntese de biodiesel, ela não pode ter contato com a água, porque há uma grande chance de formar sabão. Essa reação de saponificação ela é altamente favorável quando a gente tem um meio alcalino na presença de água e de óleos muito ácidos. É por isso que, inclusive, a gente põe uns algodões assim próximo da mangueira para evitar que a água de condensação do ambiente ela caia dentro do balão e não contamine a nossa reação com água. Passado alguns minutos, temos já o nosso óleo aquecido acima de 80 graus e o nosso catalisador já está pronto. Então, a gente agora tira o condensador, desacopla esse condensador do balão, para agora permitir a introdução do catalisador dentro do balão de reação que tem o óleo de soja.
Então, a gente faz esse procedimento com muita cautela para que a água que está molhando a Erlenmeyer, onde está o nosso catalisador, não entre na nossa reação. Lembrando que essa água ela é prejudicial à síntese do biodiesel porque pode favorecer a produção de sabão. No momento que a gente adiciona esse catalisador ao óleo de soja, é nesse tempo que a gente começa a registrar o início da reação. A partir desse momento, contabilizamos uma faixa de 30 minutos a 1 hora, depende do tempo que você tem disponível, que é o tempo suficiente para que o biodiesel metílico ele seja produzido. Após pouco tempo de reação transcorrida, a gente já consegue perceber uma mudança na cor do sistema, onde ele sai de levemente amarelo para levemente laranja. Então, a gente já consegue entender que a reação já começa a ser processada nessas condições. Lembrando que a gente precisa manter uma temperatura acima de 65 graus Celsius. Transcorrido o tempo de 30 minutos ou a mais que isso, encerramos a nossa reação. Nesse momento, a gente precisa agora desmontar, desconectando o condensador do balão e com muita calma, lembrando que o sistema está quente, a uma temperatura de acima de 80 graus Celsius, para não causar queimaduras, tá? Então, a gente tira com cuidado a garra do balão, desacopla ele. E para evitar que o óleo do banho contamine o processo, a gente vai limpar esse balão com um papel e vai transferir essa mistura agora para um funil de separação. Lembrando que a gente agora, ao término da reação, acredita ter formado o biodiesel e a glicerina, e a gente vai perceber isso ao repousar essa mistura nesse funil de separação. No momento inicial não é perceptível ainda essa mudança, essas duas fases, mas a gente vai deixar esse material durante um certo tempo dentro do funil e vamos ficar observando para ver se a gente percebe essas duas fases que é composta por glicerina e biodiesel. Note que mesmo sendo observado de imediato após a reação e a adição dessa mistura no funil de separação, não é perceptível ainda as duas fases. Mas se a gente começar a olhar de mais próximo e observar com cuidado o fundo do funil de separação, a gente já consegue ver uma camada fina se formando, que é exatamente a glicerina se separando do biodiesel. Quando a gente chega ainda mais próximo, a gente já consegue ver com maior nitidez essa separação das fases, ocorrendo de forma lenta e constante. E depois de aproximadamente 30 minutos, a gente já consegue perceber essa separação das fases, com a glicerina na parte inferior da mistura e o biodiesel na fase superior. A próxima etapa seria agora abrir essa torneira e separar as duas fases e dar continuidade com a purificação do biodiesel. Primeiramente, a gente abre a torneira e recolhe a glicerina, que é a fase mais densa, dentro de uma proveta, até para nos permitir calcular o volume da produção de glicerina durante a reação. Tendo coletado a glicerina na proveta, agora a gente precisa fazer a leitura do volume da glicerina coletado, lembrando que a gente usa um excesso muito grande de metanol nessa reação e, portanto, o metanol vai estar presente tanto na fase da glicerina como na fase do biodiesel. Aqui a gente consegue fazer uma leitura de 36 ml de glicerina coletado. Então, a gente agora vai separar essa proveta e vai medir agora qual foi o volume coletado de biodiesel. Então, para efeitos de comparação e de cálculo do antes e depois da reação, rendimento percentual volume-volume, por exemplo, a gente agora tem o volume do biodiesel, lembrando que a gente começou com 50 ml de óleo, e aí a gente tem aqui a fase do biodiesel coletada no volume de 46 ml. Lembrando que a gente partiu de 50 ml de óleo de soja e a gente agora vai fazer a conta do rendimento considerando esses 46 ml de biodiesel coletado.
Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e o YouTube te avisará sempre que a equipe do Lobby lançar novos vídeos. Tchau, tchau!